Bem-vindo, fiel, mais um vídeo para vocês aí sobre o nosso Coringão. Falando agora de Campeonato Brasileiro, saímos aí de uma Libertadores aí, um jogo na última quinta-feira dentro de casa, agora o foco volta totalmente para o Campeonato Brasileiro. E o nosso próximo adversário agora é nada mais, nada menos do que o Mirassol, jogando lá no Maião. E mais uma vez eu estou com ele aqui, meu parceiro de gravação. Denis, seja bem-vindo. Fala, Henrique, tudo bem? Vamos mudar o foco agora, né? Falar de Campeonato Brasileiro. Ter o jogo contra o Mirassol no domingo. Um confronto ali direto, né? Na parte de baixo da tabela. Tentar vencer, né? Pra pegar uma distância do Z4. E até o domingo passado, se o Corinthians não tivesse vencido o Vasco, seria literalmente um confronto direto, porque o Corinthians ainda estaria dentro da zona, né? E mesmo assim, Exatamente. não que isso mudou a situação, porque dependendo do que acontecer no domingo e o que acontecer na rodada, o Corinthians ele volta a perigar novamente ali dentro da zona, ou ficar ali próximo, rondando a área, né? Não é muito bom se Sim, sim. falando de Corinthians, se tratando de Campeonato Brasileiro também, você não pode oscilar em nenhum momento, e principalmente nesses jogos que você tem que buscar os 3 pontos, ou até mesmo, dependendo do adversário, a circunstância da partida, um, um, um empate, pelo menos. Vamos colocar assim. Exatamente, né? Basica, basicamente, o Corinthians ele vem com retrospecto favorável, jogando no Maião. Né? Em 2024, o Corinthians ele teve uma vitória que todo mundo. Uma vitória não, teve uma derrota lá que todos vão se lembrar. Foi aquele lance aquele jogo em que o Memphis deu uma cavadinha em cima do Walter. O Corinthians, na sequência, acabou abrindo o placar ali com o Kaká de cabeça, grande Kaká, meu Deus do céu. E, e depois, numa bobeira ali, Zagueiraço. o Corinthians acabou levando a virada naquele jogo. Né? E o que marcou aquele jogo foi a tal da cavadinha do Memphis, que ele foi muito criticado na época. Só que depois o Corinthians ele já vem com um retrospecto favorável, né? Nos últimos jogos aí, você tem os scouts aí, Sim, nas sim. últimas O partidas. Corinthians jogando lá, o Corinthians tem 4 vitórias, uma derrota e 2 empates. E lembrando que o Corinthians, e isso só no brasileiro, ou contando o Paulista também. Brasileiro e Campeonato Paulista. Mais o Paulista, né? Que eu acho que o brasileiro foi um jogo lá só. Foi o de 24, não? Agora eu não vou me recordar, mas eu queria que deva ter sido o de 24. Paulista foi, acho que 24. E perdeu de 2-1. Não. Foi o ano passado. Perdeu de 2-1. Acho que foi a primeira Verdade. derrota que sofreu pro Mirassol. Isso. E falando da escalação aí, basicamente eu creio que vai ser o mesmo time que pegou o Penharol aqui dentro de casa. Acho que só com uma mudança aí, com o retorno do Hugo Souza para a meta, né? E possivelmente aí vamos ter o Ranieri novamente aí Na lateral como direita. o lateral direito. Vamos Exatamente. ver o que o Diniz vai fazer, se ele não vai usar o Milan, porque eu vi um trecho de uma matéria falando que no domingo o Diniz ele usou o Ranieri na lateral direita porque ele já conhecia o time do Vasco e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele colocou o Ranieri na lateral direita. Agora vamos ver se no domingo ele vai manter essa mesma postura, colocando ele naquela posição ali para atuar no lugar do Mateuzinho, ou se ele vai colocar o Milans, que é o lateral de origem, né? De origem. Ele colocou mais o Ranieri na lateral direita, como você falou, né? Como ele conhece o time do Vasco, mais pra segurar o atacante deles lá, o Gomes, né? Esqueci, acho que é André Gomes. O atacante do Vasco. Ele conseguiu fazer isso. Mas eu creio é que pode ser que mude, né? Coloque o Milan na lateral direita no domingo, para enfrentar o Mirassol. Porque é bem estranho ele ter colocado o Ranieri, não que ele não tem essa capacidade. Só que que nem você frisou, que ele colocou para segurar o Gomes na direita ali. Só que as partidas que o Milan ele fez,
do que eu pude observar, ele foi muito bem. Não, Inclusive foi até na bem, foi marcação. bem. Inclusive Jogou, até na jogou, marcação. jogou, jogou bem ele. Na medida do possível ali, entregou o que se esperava, né? E no domingo também, já falando aí que a gente falou muito dele no vídeo anterior aí do Lingard, né, que tá merecendo uma posição de titular nesse time aí, para domingo. Como a gente conversou fora do ar também, a gente quer ver como que como que o Diniz ele vai montar esse time aí quando o Memphis estiver em condições de jogo, porque aí vai ser um quebra-cabeça É. bom de se fazer. É bom de se fazer. Bom de se fazer o que todo treinador gosta. Ele peças para trabalhar e peças de qualidade. E vamos ver como que ele Exatamente. vai montar esse time, esse ataque, esse trio aí, porque até o ano passado era o famoso Gin, né? Só que agora no meio do Gin apareceu o Jota, Aí lascou. Jess Lingard. Então, aí agora a gente tem que ver como que vai ser montado esse time aí para daqui Pode para o ser que final do ele ano. mexa no meio campo, né, Rick? Ele tire alguém do meio campo. Não, mas aí é que entra a questão, quem é que está? Provavelmente o André. Para ele tirar o André, ele teria que recompor com. É o Breno No caso, Bidon. ele ia, O Ranieri de primeiro, volante, o Breno fazendo a segunda. Segundo volante. E o Garro como um meia, né? o Galo Um junto meia com o de. Lingard, então, Yuri e Memphis. Você montaria É, assim, time. Seria um bom pode, time. pode ser que ele Seria faça um bom isso. time. Inclusive, ele fez isso, né, no segundo tempo contra o Penharol, né? Tirou, acho que foi o André e botou o Caio César. Jogou com 3 atacantes. 2 abertos e o Yuri centralizado ali. Bem lembrado. Bem lembrado. E, falando, e tem mais esse detalhe também. Tem que os jogadores que estão voltando de lesão também. É, tem razão, então de Tem mais lesão. esse problema na cabeça aí pro Diniz estar montando esse time aí que vai ter uma sequência aí de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, né? Que depois do Mirassol tem o Santa Fé fora de casa, volta para a Libertadores, e aí depois, no dia 10 já tem o São Paulo voltando para o Campeonato Brasileiro. Passando o São Paulo, já tem o Barra, que é o jogo da volta aqui. Só que é o jogo que a gente crê que ele vai colocar um time reserva para mim isso aí. É, Né? Que vai o descansar Barra, os assim, jogadores. não vai oferecer muitos perigos aqui. Como foi no primeiro jogo também, né? Não desmerecendo o time do Barra, mas no primeiro jogo a gente viu que, né, assim, um time que não tem qualidade, assim, para dar Pra muito fazer trabalho frente. pro Corinthians aqui no jogo da volta. Sim. O Corinthians tem que voltar ao foco. O Diniz vai ter esse trabalho, fazer o time ganhar os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque o time nas Copas vai bem, tá indo bem na Libertadores, né? Já tem a melhor campanha, tá com a sua classificação praticamente garantida. O foco tem que se voltar agora contra o Mirassol. Por quê? Eu falo isso. Se empata com o Mirassol, os outros times ali de baixo também ganham, e já tem um clássico contra o São Paulo, aqui na Arena. E os clássicos, ultimamente, contra o São Paulo, tá sendo aquele meio sufoco, né? Tem Buscando sido empate, sempre sai perdendo. Então, se não ganhar do exatamente. Mirassol, não fazer os 3 pontos, vai entrar já com uma pressão já contra o São Paulo já no dia 10. Porque, ó, se parar para analisar, o Corinthians ele foi bem em clássicos contra o São Paulo, falando de Neoquímica Arena até 2019. 2019, 2020 ali, que o Corinthians ele tem uma vitória com gol acho que foi do Otero, se eu não me engano, de 1-0. Foi até na época da pandemia. E aí Isso. depois vem aí o Corinthians começou a ter problemas, né? Quando começou a Vai enfrentar o tentar São aí. Paulo, até que teve o jogo fatídico que acabou. Eles acabaram quebrando o tabu, né? Depois de anos sem conseguir vencer na Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu a invencibilidade e automaticamente parece que perdeu a autonomia quando entrou no São Paulo dentro de casa. Porque Não consegue antigamente o jogar. Corinthians ele tinha problemas quando ia jogar fora, principalmente no Morumbi, e dentro de Morumbi. casa ele dominava. Só que agora o Corinthians, até dentro de casa, ele está tendo muita dificuldade. Os últimos clássicos, acho que os 3 últimos, se eu não me engano, foram 3 empates. Acho que, 3 acho que foi três empates. empates, 3 empates de 1-1
no qual o Corinthians ele sai perdendo e aí depois ele tem que correr atrás do placar e aquele sufoco. E os dois últimos, vamos ser bem sinceros, o Corinthians conseguiu empatar mais ali no abafa do que na qualidade técnica, né? Acho que a última vitória foi até com o gol do Memphis, né? Aquele golaço. Aquela bola no meio das pernas do zagueiro lá, que ele chutou. Isso, brasileiro do ano Acho que foi passado. 2-1, né? 2-1, se não me engano. Isso, brasileiro do ano passado. Brasileiro do ano Brasileiro do passado. ano passado, no qual o Corinthians também começou muito bem. Saiu na frente do placar. Aí tomou aquele gol acho que foi do Tabra, se eu não me engano, de cabeça, aquele gol Isso. de Tá a bobeira. falha do Hugo, né? O Hugo deu uma falhada. E no segundo tempo o Memphis fez aquela obra-prima lá em cima do Sabino lá, né? É. E vamos ver como é que vai ser agora, no próximo dia 10 aí. Claro que antes disso tem o Mirassol fora de casa, que vai ser um jogo complicado também, porque a O equipe do Mirassol Mirassol, vem embalado, né? por mais Ganhou que o seu venha jogo na embalado, Libertadores. ganharam na Libertadores em casa também de 2-0 do House Red, né? Isso, da Bolívia. Da Bolívia. 2-0. E lá, independente da competição, é sempre um jogo difícil, né? A equipe do Mirassol, ela já mostrou a qualidade deles o ano passado. Isso que não é à toa que eles estão na Libertadores esse ano, né? Porque quando eles sobem para a primeira divisão, muitas pessoas davam o Mirassol como que é aquele time gangorra, né? Que é o time que sobe e ia cair. Eu fui um deles que apostei nisso, né? É. Porque quando o time vem, você fala, pô, não vai subir, não vai durar muito e vai voltar para a Série B, né? E foi o caso do Mirassol aí, e possivelmente também não creio que vá longe em Libertadores, mas acredito que Copa do Brasil eles ainda estão. Não me recordo. O Mirassol não, já foi eliminado. Já foi eliminado, né? Tá. Então, eu creio que vai sobrar para eles aí a Libertadores, brigar, almejar por umas oitavas de final, ou até mesmo quartas de final, e dependendo de como for o desenrolar da Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tentar sair da zona incômoda ali embaixo, né? Porque atualmente o Mirassol ele é o penúltimo colocado com, acho que com 8 ou 9 pontos. É. Então o jogo para eles também é importante, né? Então vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Eles têm que Importante para ambos procurar. os lados. O É. Corinthians pode desafogar e desgarrar da zona dali de baixo e eles, contrapartida, para tentar sair Isso. dessa zona ali, né? É. Aproveitando que os times que estão ali, os primeiros fora da zona ali, ou estão perdendo, ou estão empatando. Acho que o primeiro fora da zona, acho que é o Santos, né? É o Santos. Entrou de novo. O Santos acho que tem Então, 10 pontos, 12, uma coisa assim. então ainda está tudo muito embolado e muito indefinido ali. E claro que vai ter muitos jogos, vai ter muitas rodadas, ainda vai acontecer muita coisa nesse brasileiro. É, só que tem que voltar a vencer, né? Porque os jogos vão passando, o primeiro turno já tá acabando. E se vacilar, vai ser que nem ano passado. Brigar até o finalzinho do campeonato para conseguir as pontuações que é necessário, né? Que é os 45, ali 50 para ficar livre. E pelo investimento que tá tendo já, de alguns anos, pela estrutura que tem o clube, não pode estar brigando todo ano com zona de rebaixamento, né? O clube tá investindo. O Rio não tá investindo em jogadores. E esse time aí é o mínimo brigar ali por G4 ou G5. No mínimo. É No o mínimo, mínimo. né? E a última vez que isso aconteceu foi em 22. A gente 22 conseguiu com. a quarta colocação, jogou a Não, Libertadores e caiu nas quartas, né? Pro Flamengo. teve isso, isso. Foi com o Vitor Pereira, né? Mas teve também com o Silvinho E também, conseguiu ficar em quarto, né? em 24, foi em 24, né? Não, Não, foi antes, foi antes. em Foi quando 23 ele chegou o assumiu o Roger Corinthians, eu não lembro Guedes. que ano que ele assumiu o Corinthians. Foi quando chegou o Roger Guedes lá, o William. Então foi 23, Aquele foi ano, que 23. ele conseguiu os reforços, né? Aí até ele depois foi mandado embora. É isso, fiel. Mais um vídeo aí sobre o próximo jogo, a próxima partida do Corinthians fora de casa, lá no Maião, lá em Mirassol, às 18h30 no próximo domingo. E claro que após o jogo a gente vai estar aqui fazendo aquela análise para vocês, falando do que aconteceu, de como foi a partida do Coringão. Denis, considerações finais? Domingo a gente vai ter o jogo contra o Mirassol. Como o Henrique falou, vamos trazer o pós-jogo, né? A análise completa do jogo, como foi o Corinthians em campo.
E até domingo. Vai, Corinthians. Até a próxima, fiel. Curte, comenta, se inscreva no canal aí. Tamo junto, até a próxima.